Bom dia, gente. Meu nome é Thaís e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cocaína e seus derivados. O histórico da droga. A cocaína ela é encontrada nas folhas de coca, que é uma bússola americana. Os botânicos, na verdade, acreditam que essa planta seja nativa da floresta amazônica e tenha sido levada para os Andes pelos índios devido às suas propriedades. Eles usavam muito para reduzir o cansaço devido ao trabalho em grandes altitudes. E com o tempo, essa planta foi adquirindo uma importância cultural tão grande que passou a ter também uma importância religiosa, né? Eles acreditavam que era uma planta trazida pelos deuses capaz de revigorar tanto a alma quanto o corpo. Tanto que, quando os europeus chegaram para catequizar essa população, uma das maiores guerras que a Igreja Católica teve foi contra as plantações de coca. No restante do mundo, isso também teve as suas repercussões. Freud foi um dos que testou o fármaco extensamente, preconizando o uso como psicoestimulante, e Kohler, que foi o marco dentro da medicina. Ele era um oftalmologista que fazia muita cirurgia de catarata e não tinha um anestésico ideal para usar. Até que ele fez uma solução com a planta de coca, testou nos seus pacientes e deu tudo certo. Nesse momento, começou a ter um grande frenesi da indústria farmacêutica tentando comercializar e explorar ao máximo essa planta. Mas rapidamente eles tiveram que retirar do mercado porque as pessoas estavam morrendo de overdose. Os derivados que a gente tem é o ox, que é o crack oxidado, e o crack. E a gente tem que o uso de cocaína ele se tornou massivo quando a forma em base livre, que é o crack, passou a estar disponível como droga de rua. Em relação aos aspectos farmacocinéticos, a via de administração pode ser por inalação nasal, via intravenosa, usada topicamente, e também pode ser fumado. Ele é rapidamente absorvido, tem uma duração de aproximadamente 30 minutos e é rapidamente metabolizado no fígado. A curiosidade em relação a isso é que o metabólito da cocaína, ele fica preso no cabelo, então você consegue testar e ver se a pessoa usou cocaína em algum momento a partir do cabelo, desde que ela não tenha cortado. Os efeitos farmacológicos da farmacodinâmica. A cocaína ela se liga e inibe os transportadores responsáveis pela captura de dopamina e norepinefrina nas terminações nervosas. Basicamente, o que ele faz? Ele deixa esses neurotransmissores mais tempo na fenda sináptica. Então, vai produzir euforia, cocidade, aumento da atividade motora e ampliação do prazer. Os usuários vão se sentir alerta fisicamente fortes, acreditando que possuem capacidades mentais melhoradas. A dosagem excessiva pode ocorrer tremores, convulsões, seguidos de depressão respiratória e vasomotora. E as ações simpático-miméticas periféricas levam a taquicardia, vasoconstrição e aumento da PA. Além disso, a temperatura corporal ela pode aumentar pelo aumento da atividade motora, juntamente com a redução da perda de calor. Os efeitos adversos estão mais prevalentes na população que abusa do uso de cocaína, e os principais riscos agudos são os eventos cardiovasculares, o dano progressivo do miocárdio, pode comprometer gravemente o desenvolvimento intrauterino do cérebro e a dependência, que é o principal efeito adverso psicológico da cocaína. Então, vou falar um pouquinho das medidas públicas de controle da droga no Brasil e no mundo. Então, no Brasil, assim como no resto da América Latina, a gente importa as teorias e as ideias dos Estados Unidos em relação ao combate da cocaína. E a principal lei determinante que a gente tem é a 3.840 de 2019. Nos Estados Unidos, a história é um pouquinho diferente. Quem já assistiu Narcos sabe que eles tiveram uma extensa guerra às drogas e que até hoje os estados são pouco influenciados por isso, com exceção de alguns, como o Ohio, que já tem uma busca pelos usuários, mas ao contrário de tentar criminalizar e prender esses usuários, eles oferecem tratamento. E na Bolívia é o mais fora da caixa possível, é de onde vem a matéria-prima de cocaína, e lá eles não tentam criminalizar e nem erradicar a plantação de coca. Na verdade, eles têm um limite de plantio por família. Então, para falar um pouquinho de Brasil, a gente tem que ter noção de que a maioria das políticas públicas que aconteceram não estão mais em atuação. Então, as políticas que a gente tem são muito restritas. A gente tem o Supera, que é o curso de capacitação à distância, que vai desde detecção até reinserção social e acompanhamento. A gente tem o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. E a gente tem o hashtag Tamo Junto, o Jogo Elos e Famílias Fortes, que é para amparar essas crianças de 6 a 14 anos e suas famílias. Em relação à cocaína e à saúde pública, a gente tem que o SUS ele fornece tratamento. Nos casos menos graves, é recomendado tratamento ambulatorial ou pelo Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Nos casos mais graves, é recomendada a internação em um local especializado no tratamento de dependentes químicos. E para isso, a gente vai ter que ter uma equipe multiprofissional, formada por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, odontólogos e até arte-educadores. A gente tem também que outro risco que essa população corre, devido a ser uma droga que pode ser aplicada via intravenosa, em que eles compartilham agulhas e seringas, se expondo ao contágio, né, de várias doenças como hepatite e AIDS. Além disso, a gente tem que o tráfico de drogas, ele aumenta a violência, o que impacta na saúde pública, além de aumentar a população carcerária, que é um desafio da saúde pública. A conclusão que a gente tem é que o uso clínico da cocaína diminuiu drasticamente ao longo dos anos, com as descobertas de diversos efeitos adversos. Enquanto isso, seu uso recreativo aumenta cada dia mais, sendo a segunda droga ilícita mais utilizada no mundo.
A gente, na verdade, precisa de uma maior gama de estudos aprofundados para que a utilização clínica volte a ser permitida, podendo, através desses estudos, descobrir alguns efeitos e utilizações que possam ser benéficos ao paciente de forma terapêutica e os efeitos indesejados sejam diminuídos. Enquanto isso, o uso recreativo permanece proibido e repudiado devido aos diversos efeitos adversos e ao alto potencial de causar vício. Aqui estão nossas referências. Obrigada pela atenção.